Nós lemos nesta noite uma passagem bíblica bem conhecida nossa, de quando Deus pôs o homem lá no jardim do Éden, deu-lhe também uma esposa, uma varoa, para que estivesse com ele, para ajudá-lo. Nós lemos nesta noite quando Eva estava no jardim, e ali também apareceu o inimigo, a serpente. E nós vimos aqui no versículo 3, ela disse assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente, irmãos, Adão já havia falado para Eva que não podiam comer do fruto que estava no meio do jardim. E nós vimos nessa passagem bíblica que Eva começou a passear no jardim e se aproximou do fruto que estava no meio do jardim, do fruto proibido. E o inimigo, que é astuto, ele se aproximou dela, viu que ela estava desejando, vou dizer assim, cobiçando. O tema dessa mensagem é as consequências da cobiça. Vamos repetir essa frase? As consequências da cobiça. Então Eva se aproximou do fruto e ficou observando. Ela cobiçou, fruto desejável, muito bonito, certamente saboroso. Aí Satanás aproveitou. Então não podemos olhar para o fruto proibido, porque logo o inimigo chega, se aproxima para tentar convencer a provar, a se apropriar dele. E nós vimos aqui as consequências da cobiça. Quando Eva pôs os olhos no fruto, viu que era saboroso, desejoso para se comer, aí Satanás começou a entrar. Vocês não podem comer, nós podemos comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não podereis. Por quê? Deus disse, ele disse, se você comer, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. O inimigo colocou logo, vai esperar que querer ser grande. Agora, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Eva cobiçou, desejou, pegou, comeu e deu também ao seu. E ele provou, comeu também do fruto proibido. E quando ele comeu, provou, ele mostrou que estava nu. Perceberam que estava nus. E procuraram se esconder. Olha as consequências da cobiça. Queria ser grande e agora estava se escondendo de Deus. Descobriram que estavam nus. Aí Deus começou a chamar Adão. Adão, onde estás, Adão? Estava Adão e Eva escondidos por causa do pecado, da desobediência. Adão, onde estás? Quando Adão viu que não podia se esconder de Deus, porque a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de quem? De Deus. Ele se aproximou e disse, eu estou aqui. Eu escondi, por que estava escondido? Aí ele contou o que aconteceu. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Olha a consequência, irmão, da cobiça. Deus agora lançou uma maldição sobre a serpente. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A mulher disse, com dores terás filho. E Adão, que vivia no jardim somente colhendo fruto, comendo, vida boa, sobre o suor do teu rosto comerás. Então, a cobiça tem consequência. A cobiça tem consequência.
Tem pessoas que querem o que é dos outros. Estamos vivendo em um mundo em que muitos estão morrendo, outros estão roubando por causa da cobiça. Então a cobiça nos leva à ruína. A cobiça tem consequência. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para outra passagem bíblica. Vamos ler em Gênesis capítulo 13, versículo 10 e o 13. Gênesis 13, versículo 10 ao 13, que diz o seguinte, a palavra de Deus. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Versículo 13 diz: ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão e Ló, eles estavam juntos, mas começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão disse: olha, não é bom que haja contenda entre meus pastores e os teus pastores. Aqui está. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló levantou os olhos, ele cobiçou. Essa terra aqui, esse lado aqui é melhor. Muita plantação verdejante, bonita. Ele pôs os olhos e resolveu ir para lá. Cobiçou logo o melhor. E é tendencioso o homem ser assim, não é assim? Queremos sempre o melhor. Só que ele não sabia que Deus brevemente ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado dos moradores de lá. E ele começou a armar sua tenda, fez aliança com o povo, estava já morando junto com o povo na cidade. Porém, irmão, a cobiça tem consequências. Muitas vezes, irmão, olhamos, olha, eu quero isso aqui que é melhor, não sabe a consequência que tem aquilo que você está escolhendo. Busque a Deus, a orientação de Deus. Ló viu toda a campina bem regada. Esse aqui é o melhor. Vou deixar ele com aquilo dali. Mas Abraão tinha promessa de Deus. Ele escolheu e começou a armar tenda, habitou em Sodoma e Gomorra. Aí Deus resolveu destruir a cidade. Deus resolveu destruir com chuva de fogo e enxofre. Ló e suas filhas escaparam por um triz, a sua mulher ficou convertida em estátua de sal. A cobiça tem consequência. Não adianta querer vantagem. Fica onde Deus te colocou. Não adianta querer vantagem, querer aquilo que é melhor, que é bonito. Tem aquilo que Deus te dá e se agrade, se alegre com ele e com ela. Aleluia! Porque a cobiça tem consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Então quase que Ló não escapava, irmãos. Ele escapou por causa da misericórdia de Deus. Porque Abraão intercedeu por ele. Quando ele estava lá no meio do povo, Deus desceu com os anjos e disse: olha, resolvo dar cabo da cidade de Sodoma e Gomorra. E não vou ocultar isso ao meu servo Abraão. Abraão começou a interceder: Senhor, se lá tiver 50 justos, se lá tiver 45, ele começou a interceder porque sabia que o seu sobrinho estava lá. Mas mesmo assim, irmão, Deus destruiu a cidade. Então é melhor obedecer a voz de Deus.
Vamos para outra passagem bíblica, que as horas passam muito rápido. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 34. Diz assim, irmão. Então disse Jacó: vide-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a pronto de morrer. E para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Veja, irmão, outro episódio interessante. Esaú era o filho mais velho. E ele, Jacó, bem sabia que aquele que tivesse o direito da primogenitura, ele era o principal. Se o pai viajasse, ele que ficava tomando conta de tudo. Ele era o maior da casa. E ele, astuto, pegou o irmão quando estava num momento difícil, estava com fome. E ele disse: dá-me o direito de primogenitura. E ele, faminto, disse que até que serve o direito de primogenitura. Ele desprezou, irmão, o direito de primogenitura. Mas o que interessa aqui é que Jacó cobiçou, que eu quero a bênção que é para minha irmã, eu quero para mim. Tem pessoas, irmão, que ficam querendo a bênção do outro, o lugar do outro. Quer ter tudo que o outro tem. Mas o direito da bênção da primogenitura era para Esaú. Mas Jacó queria a bênção da primogenitura. Precisamos, irmão, dar valor àquilo que Deus nos deu. Não venda o seu direito, não troque o seu direito de primogenitura. E também não queira o direito dos outros. Assim como Deus abençoou Jacó, também abençoou Esaú. Porém, nós temos que ficar em nosso lugar, não querer o que é dos outros. Jacó cobiçou o direito de primogenitura do seu irmão. Ah, eu quero um carro como daquele irmão ali, ó. Eu quero esse aí. Ah, eu quero cantar como aquele irmão. Eu não quero ser mais cantor, eu quero ser um pregador agora. Agora, irmão, cada um tem o seu talento. Cada um tem aquilo que Deus dá. Não adianta querer passar por cima do outro para ter o que o outro tem, não. Não cobice o que não é seu. Então, irmão, a cobiça tem consequência. Jacó cobiçou, tomou a bênção que era do irmão, mas depois seu irmão ficou furioso contra ele, procurou matar ele, teve que fugir. É verdade, lá na frente ele foi bem sucedido, Deus era com ele, Deus foi com ele. Mas não podemos desejar, querer tomar aquilo que é do outro. Porque Deus abomina. Temos que se contentar com aquilo que Deus nos dá. Irmão, não querer. Talvez você tenha condição, mas eu vou comprar um carro daquele, quero ter uma casa daquela, se você tem condição, trabalhe, se esforce, mas não cobice. A cobiça é querer aquilo que não pode e vai terminar roubando, matando para ter. O que está acontecendo hoje é isso. Muitas vezes ele já tem direito à herança, mas não, eu quero para mim só.
Aí vai, planeja matar o irmão para ficar com tudo. A cobiça leva à ruína. A cobiça tem consequência. Então, irmão, vamos ficar com o direito que nós temos, que Deus nos deu, amém? Aleluia. Tem pessoas, irmão, que cobiçam até o lugar dos outros. Eu não quero ficar aqui, não, eu quero solar como aquela irmã ali. Se não me deixar eu solar, eu vou sair do conjunto. O irmão está nos dando um versículo aqui, Êxodo 20, 17. Os 10 mandamentos, né? Vamos ler, irmão? Êxodo 20, 17. Não, eu li esse versículo em casa, só não coloquei aqui. Viu? Êxodo 20, 17, que é nos 10 mandamentos, né? Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu vi esse versículo, mas não coloquei aqui. Está vendo aí, irmão? A cobiça tem consequência. Deus abomina, é um pecado terrível. Tem pessoa que fica cobiçando o boi. Estou falando aqui em carro, em casa, mas naquele tempo era boi, era ovelha, era gado. Mas hoje já é diferente. A cobiça é um pecado terrível, leva à destruição. Aleluia. Então tem pessoas, irmão, que ficam cobiçando a posição do outro, quer estar no lugar do outro. No tempo certo, Deus chama. E se Deus não chamar, glória a Deus. Porque o importante não é, irmão, a posição. O importante não é o que você é como Deus lhe usa, é como Deus quer você assim. Aleluia. Isso é o que é importante. Aleluia. Vamos ver outra passagem bíblica. Josué capítulo 7, versículo 20 ao 25. Josué. Capítulo 7, 20 ao 25 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Arcó. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os que queimaram a fogo, e os que apedrejaram com pedra. Veja que coisa terrível. As consequências da cobiça. Acã e seus filhos viram prata, ouro, uma linda capa babilônica, porque Deus havia dito, irmão, que eles poderiam lá tomar tudo, mas não queria despojo.
Mas eles esconderam. Trouxeram, esconderam debaixo da sua tenda. Parecia até que ninguém viu, mas Deus vê tudo. E ele disse, eu cobiceio. Não adianta cobiçar, irmão, o que é dos outros. Se contente com aquilo que Deus está te dando, com aquilo que Deus te dá. Então ele, escondido, pegou tudo e colocou lá, cavou um buraco debaixo da sua tenda. Irmãos, quando o povo de Israel foram para a batalha, eles perderam a batalha. Muitos homens morreram, voltaram decepcionados, o povo perdeu a batalha, o povo voltaram envergonhado, porque o povo de Deus nunca perdia a batalha, porque Deus era com ele. Mas agora, por causa da cobiça de um homem, estava havendo consequência para todo Israel. Quando Josué chamou todo o povo e contou o que estava acontecendo, aí ele resolveu confessar, porque Deus vê tudo. Ele disse, olha, eu vi uma linda capa babilônica, prata, ouro. Está tudo lá debaixo da minha tenda. Ele teve que confessar. Olha que vergonha, irmão. Isso é consequência da cobiça. É castigo. Ele foi envergonhado, ele e toda a família foram apredrejados, todos morreram. Até os seus animais morreram. Foram queimados porque cobiçou o que não era para cobiçar. Então vamos nos contentar com aquilo que Deus não dá. Porque a cobiça tem consequência. Então ele e sua família pereceram. E não trouxe somente consequência para ele, até o povo de Israel passaram por vergonha. Imagine, por causa de um filho, o pai ter que ir lá no presídio da delegacia, porque ele cobiçou uma moto que era dos outros e foi roubar. Olha que vergonha para o pai. Coisa feia, não é, irmão? Mas nós temos que aprender a não cobiçar o que é dos outros. Batalhe, você quer ter uma coisa, batalhe, lute, trabalhe, Deus vai lhe abençoar. Nós vamos conquistar com o nosso esforço, com a nossa luta. Louvado seja Deus. Então, a cobiça tem consequência. Louvado seja Deus. Vamos para outra passagem bíblica. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Eu gosto de pedir os irmãos para ler, mas o culto é online, aí não dá, porque senão não sai no microfone, né, irmão? Eu gosto muito de ver os irmãos lendo a passagem bíblica. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. 20 ao 27 diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: se servido, tomai 2 talentos. Insistiu, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestido e pôs-lhe sobre os 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi?
e disse: teu servo não foi nenhum ou nenhuma outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomar prata e para tomar vestido e olivais, e vinhas e ovelhas, e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Meus queridos irmãos, Geazi, um homem de Deus, aprendeu com o profeta Eliseu. Naamã, os irmãos conhecem a história. Ele foi lá para ser curado. O homem de Deus mandou ele dar 7 mergulhos no rio. No princípio ele não quis, mas o seu servo disse: Senhor, que será isso? Não é nada demais, vai lá, desce ao rio. Ele mergulhou uma vez, segunda, 7ª vez, ele ficou curado da lepra. Aleluia. E o que aconteceu é que Geazi tinha visto quando ele foi lá e levou presentes para Eliseu. Ele disse: eu não quero nada, leva o que é teu. Mas Geazi, irmão, cobiçou prata, cobiçou ouro, cobiçou as vestes, e disse: olha, o meu senhor não quer, mas eu vou lá e vou pegar da mão dele. E ele pegou e foi atrás de Naamã. E quando Naamã viu que vinha seguindo ele, ele parou o carro, para a carruagem, desceu. Ele disse: olha, porque o meu senhor me enviou. Começou logo a mentir. A cobiça leva o homem a mentir. Porque o meu senhor me enviou, porque chegou 2 mancebos, filhos dos profetas, lá de Efraim. E ele mandou pegar isso. E Naamã deu. E ele voltou lá, escondeu lá, que ele tinha recebido escondido, mas Deus vê tudo, amém, irmão? Quando chegou diante do profeta: de onde vem, Geazi? Teu servo não foi a lugar nenhum. Por acaso não foi contigo o meu espírito? O Espírito de Deus vai conosco, anda conosco, ele sabe o que nós aprontamos, então se nós cobiçar, ele vê. Por acaso não foi contigo o meu espírito? Seria caso, olha irmãos, que maldição, a consequência da cobiça foi terrível. Naamã vinha sofrendo com aquela lepra. Ele era um homem importante no reino, mas ele era leproso. Uma doença sem cura, uma doença infernal. E Geazi recebeu como recompensa pela sua cobiça, a consequência da cobiça. Ele foi leproso na mesma hora. E além disso, toda a sua descendência também ia ser leprosa, porque ele cobiçou aquilo que não devia cobiçar. Não adianta querer aquilo que não é nosso, irmão. O que Deus nos dá, se agrade com aquilo que Deus nos dá. Aleluia! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As consequências da cobiça. Imagine, por causa dele, toda a sua família que ia nascer ainda para frente, ia sofrer aquela mesma enfermidade, um castigo, por causa da cobiça. Que nós possamos, irmão, não ser cobiçosos, amém? Não cobiçar o que é dos outros. Se você quer comprar alguma coisa, compre, se esforce, lute, trabalhe, e você vai conquistar, mas não cobice, porque a cobiça leva a roubar, a matar, a fazer coisa terrível. Mas o homem, a mulher que temia Deus, ele não entra por esse caminho. E se estiver entrando, peça perdão e se reconcilia com ele. A Bíblia diz assim: reconcilia-te, pois com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então a cobiça, irmão, tem consequências. Vamos ver outra passagem bíblica? Aleluia. 1 Reis, capítulo 21.
Essa leitura é um pouco grande, eu vou ler só alguns versículos e comentar um pouco para os irmãos. 1 Reis 21. Reis 21, versículo 1 ao 16. A história é um pouco comprida, vou ler apenas alguns versículos e comentar, amém? Versículo 3 diz assim: porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Os irmãos conhecem essa história. Jezabel, uma rainha má, terrível. Seu esposo pôs os olhos, cobiçou a vinha de Nabote. Queria a todo custo aquela vinha. Ele tinha vinha melhores, irmão, maiores, mas queria a do outro. Tem pessoas que assim, tem tudo, mas ainda quer o que é dos outros. E foi falar com o homem: eu te dou outra melhor. Ele disse: não, porque a vinha era importante para a família. Era uma herança, não podia se dar assim. E sabe o que aconteceu? Ele era aquele rei mimado, como aqueles meninos mimados. Chegou em casa triste, desgostoso. Nem comeu, nem bebeu, estava lá triste, amuado, parecendo aquele menino chorando. Jezabel disse: o que é que tu tem que estar assim desgostoso? Por que estás triste? É porque eu queria a vinha de Nabote. Eu disse a ele que dava uma melhor e ele não disse que não. Aquele menino chorando, sabe? A rainha era uma rainha má. Não, fique tranquilo que eu vou resolver tudo. A mulher era terrível. Não dá para a gente comentar muito sobre esse caso. Mas o fim foi triste. A cobiça leva à ruína, a cobiça tem consequência. Mataram o homem para ficar com a vinha dele. Olha que coisa terrível. O que é que a cobiça faz? Mata o outro para tomar o que é daquela pessoa. Mas ele, a rainha, sofreu uma consequência muito grave. Foram comidos pelos cães. Porque foi mexer onde não devia mexer. Então não devemos, irmão, cobiçar o que é dos outros, porque senão vamos sofrer consequência. O sangue de Jesus tem poder, amém, irmão? Não dá para comentar muito sobre essa rainha. Passagem bíblica muito grande, mas vamos para outra passagem bíblica. Eu vou terminar com essa passagem. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel 11, versículos 2 a 5. Aleluia. Diz assim, irmão: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele a ela, se deitou com ela, e já se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou,
E fez-lhe saber a Davi e disse: pejada estou, grávida estou. Veja que coisa terrível. E a mulher concebeu, enviou e fez saber a Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me a Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Até o versículo 6. Meus queridos irmãos, os irmãos bem conhecem a história. Davi, o rei, não foi para a batalha, ficou passeando lá no palácio. Nos palácios tinha, no lado de fora do palácio, tinha fontes, poço. E Batseba, uma mulher muito formosa, imagina aquela mulher bem escultural. E ele pôs os olhos nela, ele tinha muitas mulheres concubinas, porém ele pôs os olhos em Batseba. Procurou saber quem era ela. Disseram: ela é a mulher de Urias. Mandou um mensageiro lá e mandou chamar ela. Deitou-se com ela. Quando o tempo passou, ela mandou a resposta: estou grávida. Olha o que faz a cobiça, irmão. Davi, o homem de Deus, aquele que venceu o gigante, aquele que venceu muitas batalhas, era homem de Deus, era. Mas ele ficou no palácio, bem folgado, e cobiçou a mulher do seu próximo. E houve consequências. Porque a cobiça leva a outros pecados. Quando ele percebeu que uma mulher disse que estava grávida, ele disse: pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Ele planejou. A cobiça faz o homem planejar. O que é que eu vou fazer agora? Tem pessoas que dizem: eu vou armar uma batuca para ele, eu vou acabar com ele, vou ficar com tudo que ele tem. Não é assim? Tem pessoas que planejam a cobiça, leva a pecados maiores. Então Davi disse: vou mandar Urias vir e se deitar com a mulher, e aí eu estou, ela vai dizer que está grávida, a filha dele. Mas Davi era um servo fiel, um soldado fiel. Quando ele chegou lá, Davi disse: vai para sua casa, pode ir repousar, vai dormir com sua mulher. Mas ele disse: não, meu senhor, o povo lá na batalha, e eu vim deitar com a mulher. Não, ele não foi. Ficou lá no palácio, na porta do palácio, esperando a ordem do rei. Quando o rei viu que ele não ia, mandou um recado. Mandou uma carta por ele mesmo, mandando colocar ele na frente da batalha. Coloca o rei Urias lá na frente, no lugar mais perigoso, para que ele morresse. Para ninguém descobrir o seu pecado. Colocaram o homem lá no lugar mais perigoso da batalha e ele morreu. Ele pegou, tomou a sua mulher. O pecado, irmão, leva à ruína. O pecado tem consequência. O pecado tem consequência. Não adianta querer esconder. Não adianta querer colocar lá debaixo do tapete como feia cana. Não adianta, irmãos. É melhor chegar-se para Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso, mas eu quero continuar te servindo, me perdoa, porque a cobiça tem consequência. Passou-se tempos, Deus mandou o profeta lá, Deus mandou o profeta Natã. Davi estava muito bem, tinha se esquecido até do pecado. Mas se não tinha acontecido nada, mas Deus vê tudo. Tudo está patente aos olhos de Deus. Seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém se esconde. Se o homem subir às alturas, ele está lá. Se descer à profundeza do mar, como Jonas ficou lá no ventre do peixe, ele está lá também. Não adianta se esconder de Deus. Um certo homem, o Espírito Santo me lembrou de um negócio muito antigo. Um certo homem, ele cometeu um crime. Ele matou a sua mulher. Ninguém da família soube de nada, a polícia não soube de nada, ele deu um fim, enterrou ela, ninguém soube. Mas a sua mente começou a acusar.
Ele não conseguia dormir porque a mente estava acusando, não conseguia se alimentar, aquele homem já estava magrinho, ele não conseguia dormir, irmão. Passou-se tempo, a delegacia recebeu uma visita, aquele homem chegou lá. Disse, olha, eu vim me entregar. Entregar por quê? Eu matei a minha esposa há muitos anos atrás. Nem a família dela sabe, nem a polícia sabe, ninguém viu. Mas eu não me aguento mais, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, eu não aguento mais e vim me entregar. Porque, irmã, a consciência acusa. Aleluia, a consciência acusa, mas Davi estava bem tranquilo. Aí Deus mandou o profeta. O profeta chegou com uma história, Deus é maravilhoso. Olha, Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Mas ele mandou matar a ovelha de um homem que só tinha uma. Aquele homem só tinha uma ovelha. Uma ovelha para ele cuidar, para ele alimentar. E ele tinha muita, mas ele veio de matar uma das suas ovelhas, mandou matar a ovelha daquele homem. Davi ficou indignado. Esse homem é digno de morte, mandou. Disse, esse homem és tu, Davi. Aleluia. Este homem és tu, Davi. Aí Deus lançou o rosto tudo o que ele fez. Tu tomasse a mulher de Urias, mandasse matar Urias, mandasse colocar ele lá na frente da batalha. Deus vê tudo. Aleluia. Amém, irmão? Eita, irmão. Meu convite Rossarão vai cantar o hino. Mas dá para cantar ainda, dá, irmão? Eu quero só dizer essa frase aqui. Cobiça, irmão, é desejo desenfreado. Cobiça é desejo desenfreado. Você pode até cobiçar, mas é um desejo desenfreado, além do limite. Não é nada mais você desejar, pô, eu estou querendo aquilo. Mas o desejo desenfreado leva a fazer mais, o homem faz loucura por causa disso aí. Amém? Nós possamos reconhecer o nosso erro. Não está cobiçando o que não é nosso. Não está querendo se apropriar do que é nosso, não querendo se alimentar do que é proibido. Se é proibido, é cobiça. Não adianta. Que nós possamos guardar esta palavra, amém, irmão? Cobiça tem consequências. Que Deus nos abençoe.